Você sabe exatamente como se comportar em uma perícia do INSS? Sabe o que falar, o que não falar e, principalmente, o que o perito está analisando de verdade. Porque a maioria das pessoas vai completamente despreparada. E aí acontece o que a gente vê todos os dias. Benefícios sendo negados, mesmo quando a pessoa tem o direito. E hoje eu vou te mostrar os principais cuidados que você precisa ter na perícia do INSS, para que você não cometa erros que podem custar o teu benefício. Antes de falar dos cuidados, você precisa entender uma coisa. A perícia do INSS não é uma consulta médica. Esse é o primeiro erro de muita gente. A pessoa entra na sala achando que está indo consultar, explicar tudo com calma, conversar com o médico, mas não é assim que funciona. A perícia, ela é uma avaliação. E mais do que isso, é uma análise rápida. Muitas vezes o perito tem poucos minutos para avaliar o seu caso. Então ele vai direto ao ponto. Ele quer entender o que você tem e se isso te impede de trabalhar. Simples assim. E nesse tempo curto, qualquer detalhe pode influenciar a forma como você entra na sala. E nesse tempo curto, qualquer detalhe pode influenciar. Por exemplo, a forma como você entra na sala, a forma como você se expressa, o que você leva de documentos, até mesmo o manuseamento dos documentos. Tudo isso é analisado, mesmo que você não perceba, e é por isso que você precisa ir preparado. Agora vamos aos principais cuidados e presta atenção porque aqui está o que pode mudar o resultado do seu pedido. O primeiro cuidado é que você não pode minimizar o que você sente. Esse é um erro muito comum. A pessoa chega na perícia e por vergonha ou por costume ou até mesmo por educação acaba minimizando o que sente. O perito pergunta: como você está? E a pessoa responde: eu estou mais ou menos em relação ao trabalho, consigo levar. Essas são respostas que já prejudicam e causam um indeferimento do benefício. E é por isso que a resposta é interpretada de outra forma. Para o perito, isso pode significar que você consegue trabalhar. Então, muito cuidado. Você não precisa exagerar, mas também não pode diminuir a sua realidade. Se você sente dor, diga. Se você tem dificuldade, você precisa explicar. Se não consegue fazer algo, deixe isso muito claro, porque o que não é dito não vai ser considerado. E claro, existem aqueles casos em que o perito nem sequer conversa com o segurado, mas não são todos. Então, cada caso precisa ser analisado. E se o perito age dessa forma, existem meios para que você consiga reverter essa situação. O segundo cuidado, não foque só na doença. Outro erro clássico é que a pessoa fica falando só o nome da doença. A doença em si, o perito ele já tem o teu atestado, já consta a tua CID. Você precisa demonstrar como que essa doença afeta o teu trabalho. Por exemplo, eu tenho problema na coluna, eu tenho fibromialgia ou eu tenho depressão. Mas isso sozinho não resolve. O perito já sabe o diagnóstico, ou pelo menos deveria saber, mas vamos considerar que ele já sabe, já analisou os documentos previamente e também aqueles que você leva junto na perícia. O que ele quer entender é outra coisa. Como isso afeta a sua vida? Você consegue ficar muito tempo em pé? Consegue carregar peso? Consegue se concentrar? Consegue cumprir uma rotina de trabalho? É isso que importa. Então, na perícia, não fale só da doença, fale das limitações que essa doença causa na tua atividade laborativa. O terceiro cuidado, leve os documentos organizados por ordem cronológica. Pode parecer básico, mas muita gente acaba errando aqui. O perito pede os documentos, você chega lá com os papéis todos soltos, com os laudos antigos, documentos desatualizados, ou pior, não leva nada. E isso enfraquece muito o seu caso. O ideal é levar laudos médicos recentes, mesmo que não comprovem tudo. Ajudam as receitas também, os relatórios de acompanhamento, sempre do mais recente para o mais antigo. Isso vai facilitar a análise e passa mais credibilidade. Lembre, o tempo é curto e se você dificulta, você vai perder a chance de ter o benefício concedido. O quarto cuidado, atenção ao seu comportamento. Esse ponto quase ninguém fala, mas faz muita diferença.
O perito não analisa só o que você fala, ele observa o seu comportamento, como você entra na sala, como você senta na cadeira, como que você se movimenta, até mesmo nos casos em que o segurado chega e relata que possui problema na coluna, dores, mas ele fica o tempo todo na perícia sentado, sem demonstrar que está com a coluna dolorida ou que está doendo, que não encontra uma posição confortável. Ou quando o perito fala para ir até a maca, ele simplesmente levanta e vai tranquilamente, sobe na maca, desce sem nenhuma dificuldade. Se você tem dificuldade, você precisa deixar isso muito claro. E claro, nos casos em que o segurado realmente não sente essa dor, é comum para ele se movimentar. Então, o benefício, obviamente, tem grandes chances de ser negado. Então, por exemplo, se você diz que sente uma dor intensa, mas não demonstra nenhuma limitação durante a avaliação, isso vai pesar na análise do teu benefício. Não significa que você precisa atuar, mas você precisa ser coerente com a sua realidade. O que você fala precisa bater com o que você demonstra. O quinto cuidado, responda ao que foi perguntado. Outro erro muito comum é chegar lá e falar demais ou fugir da pergunta. O perito faz perguntas objetivas e espera respostas diretas. Se você começa a enrolar ou traz informações irrelevantes, isso vai atrapalhar. Você precisa ser claro, precisa ser direto e responda exatamente o que foi perguntado. Isso ajuda o perito a entender o seu caso. O sexto cuidado é não minta e não exagere. Isso aqui é fundamental. Algumas pessoas acham que precisam exagerar para conseguir o benefício e acabam prejudicando o próprio caso. O perito ele é treinado, ele é um profissional, então ele percebe as inconsistências. Se você fala algo que não condiz com os documentos ou com o seu comportamento, isso pode comprometer totalmente a análise. Então seja honesto, descreva a sua realidade, nem mais e nem menos. O sétimo cuidado, entenda qual benefício você está pedindo. Esse é um ponto bem estratégico, você precisa saber qual é o objetivo da perícia. Se é um benefício por incapacidade, então o foco é provar que você não consegue trabalhar. Se for um caso de deficiência, então o foco é demonstrar suas limitações. Isso muda completamente a forma de apresentar o caso. Quem não entende isso acaba indo despreparado para a perícia e acaba pagando o preço. Agora, deixa eu te falar algo que pouca gente admite. Muitas negativas não acontecem porque a pessoa não tem o direito, mas porque ela não soube demonstrar isso de forma correta. E é bem frustrante, porque a pessoa sai da perícia sem entender o que aconteceu. Mas quando você conhece esses cuidados, você reduz muito o risco de erro. E para finalizar, se você vai passar por perícia, se prepare, não vá no automático. Não vá achando que é só chegar lá e falar, porque não é. A perícia é um momento decisivo e pode definir o resultado do seu benefício. Se você já passou por isso ou teve um benefício negado, saiba que ainda pode existir a solução, mas precisa analisar o seu caso da forma correta. Se quiser ajuda, deixe o seu comentário aqui embaixo e segue esse vídeo se ele te ajudou. Já se inscreve no canal, porque aqui eu te mostro de forma direta o que ninguém conta sobre o INSS.